Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos que abençoado nós sejamos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a oportunidade está com o pastor Jailson, né, com a palavra da noite, abençoada, para edificar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Dá um salve de palmas para Jesus, amém, igreja? Ô, glória! Que por Ele, para Ele, todas as coisas foram criadas. Como é bom estar na presença de Deus. Ai, se o mundo, amada igreja, entendesse o que é a presença de Deus dentro do seu mundo, a coisa mais preciosa que existe é a presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo, ele está ativado dentro de nós. Problemas surgem, barreiras surgem, pedras, dificuldades, portas se fecham, mas nada disso faz nos abater. Quanto mais problemas que nós passamos, mais força nós temos para vencer. Esse é o Deus que nós servimos. Como entender, como explicar um Deus desse? Na hora que as forças humanas terminam dentro de nós, aí a de Deus começa dentro de nós. Amém, igreja? Se tiver que pagar um preço, pague um preço diante do Senhor. Chega de sofrer distante de Deus. O maior milagre, essa é a nossa convicção. Essa é a primeira que nós temos que ter. Essa é a primeira fé que nós temos que ter. É a convicção, amada igreja, que o maior milagre nós temos dentro de nós. O maior milagre não é um paralítico andar, não é um cego enxergar. O milagre dos milagres é o processo de um novo nascimento dentro de nós. Esse é o milagre dos milagres. É essa certeza que nós temos que carregar dentro de nós. Amém, igreja? Vamos falar, amada igreja, da conversão de um homem chamado Saulo, indo para Damasco. Saulo, ele era um homem, amada igreja, que ele perseguia ao redor de Jerusalém, toda Jerusalém. Ele ficava procurando, catando crentes. A palavra diz que ele tinha tanto ódio de crentes. Ele respirava morte dentro dele. Este homem era mau e perverso. E foi exatamente este homem que ele foi transformado e passado por um processo de um novo nascimento. E nós iremos ver, amada igreja, a história desse homem. Um dia nós estávamos mergulhados em uma lama de sofrimento. Um dia, cada um de vocês, muitos de vocês, estavam mergulhados na prostituição, nas bebedices, nas drogas. Uma vida totalmente distante de Deus. E olha onde vocês estão. Quem era a tua vida antes? Como que você chegou diante do Senhor? Muitos esqueceram. Muitos até esqueceram como chegaram diante do Senhor. Muitos de vocês chegaram desenganados. Muitos de vocês chegaram à presença de Deus cheio de enfermidade, perturbados, endemoniados, sem expectativa de vida. Olha o que Deus fez na tua vida, igreja. Olha o que Deus fez na tua vida. Onde era para você estar se Jesus não estendesse as mãos para você? Muito de vocês, ou muito de nós, não estaríamos mais aqui. Talvez algum de vocês estaria no hospital, outro acamado, outro atrás de grades, ou quem sabe no cemitério. Mas olha nós aqui. A razão de nós estarmos vivos é porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Deus tem um propósito. A Bíblia fala, amada igreja,
No livro de Atos, capítulo 8, versículo 3. Abre aí para tu ver uma coisa. Quem era esse Saulo? Atos, capítulo 8, versículo 3. Em nome de Jesus. Veja, vamos ver quem era Paulo. Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, por isso que era chamado Saulo de Tarso. Homem muito estudado, muito ligado ao governo, à autoridade de um governo, mas porém muito perseguidor da igreja de Cristo. A palavra diz no livro de Atos, capítulo 8, versículo 3: e Saulo assolava a igreja. Ele assolava o quê? Ele maltratava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava o quê? Na prisão. Saulo não era uma boa coisa. Ele assolava a igreja, ele batia os crentes. Saulo tinha muito ódio da igreja do Senhor. Talvez um dia você foi aquele Saulo, criticava a igreja, xingava pastor, odiava a igreja. Olha vocês aqui. Quem um dia, muitos de vocês com certeza falava mal de crente. E vamos ver o resultado de Saulo por ele perseguir os crentes. O que aconteceu com ele? Atos capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz que ele assolava a igreja, ele perseguia os crentes. Tamanho era o ódio deste homem para com a igreja do Senhor. Aqueles irmãos nossos em Cristo, eles sofriam na mão de Paulo. Muitos teriam que sair da cidade, fugia para lugares distantes. Paulo não queria que o evangelho crescesse. Por trás da vida de Paulo havia forças espirituais terríveis querendo destruir o evangelho. E a Bíblia fala, amada igreja, que Paulo, ele foi responsável pela morte de um homem chamado Estevão. A Bíblia diz que Estevão era um servo do Senhor, e por causa da palavra de Deus, ele foi pego, colocado em uma praça pública, apedrejado até a morte. E na hora da sua morte, Saulo, ele replica ali o que Jesus replicou na cruz: Pai, perdoa esses que não sabem o que faz. E na morte de Estevão, a Bíblia diz que ele cai, ele olha para o alto, e ele vê o céu se abrir, e ele disse: Jesus, não impute o pecado destes, perdoa esses que estão tirando a pedra em mim. E a Bíblia diz que Saulo, ele estava presente, ele consentiu na morte de Estevão. Este era o ódio que Saulo tinha da igreja do Senhor, um perseguidor ferrenho da igreja do Senhor. Mas todos esses perseguidores, aqueles que perseguem a igreja do Senhor, eu nunca vi uma pessoa que persegue um cristão para ter sucesso. A Bíblia fala em Atos capítulo 9, vamos lá, Atos capítulo 9, do versículo 3 em diante. Paulo, ele sai com a sua comitiva, ele pega o seu animal, e ele vem com uma carta na mão, autorizando ele a pegar os crentes, assolar, matar, prender. E ele vai para Damasco, e ele vai com muita fúria, com muito ódio da igreja do Senhor. E Atos capítulo 9, versículo 3, a palavra diz assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus, vamos lá, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Esse é o resultado de quem persegue a igreja do céu. Quando Paulo, ele vai a Damasco, com muita fúria, para destruir a igreja do céu. No meio de caminho, a palavra diz que uma luz brilha na vida de Paulo. E no meio desta luz, ecoa-se uma voz. E a voz era de Jesus. E aquela voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta é: Saulo estava perseguindo Jesus ou a igreja? Ele estava perseguindo a igreja. E ele esqueceu que a igreja tem um dono. E nós temos um dono. Nós não somos cão sem dono. Nenhum de vocês está só nessa batalha. Todos aqueles que procuram viver uma vida diante da palavra de Deus, por maior que seja a tentação, por maior que seja a perseguição, tenham calma. Deus está no controle da sua vida. Você não está só nessa batalha. O homem pode planejar a morte, assassinato, pode tentar lhe derrubar e destruir, mas eles terão que primeiro passar por cima do nosso Deus. Como é bom servir a Deus. Aquele homem sai com a sua cavalaria, com o seu exército, com tanta fúria, com tanto ódio, para matar aqueles inocentes cristãos do Senhor. Mas no meio de caminho, ele teve um encontro com Deus. Esta luz, quando ele viu, ele ficou cego. Ele perdeu a sua visão. Esta igreja tem um dono. Quando eu falo igreja, não estou falando igreja Batista Betel, templo denominacional. Estou falando de uma igreja que foi comprada, lavada pelo sangue do Senhor. O que mais me dói, amada igreja, às vezes nós somos tão incrédulos. Quando nós passamos determinada situação, a gente pende para um lado, pende para outro e quer desistir. Não desista. Deus, Ele permite as lutas na tua vida, porque Ele quer lhe testar. Ele está te preparando para uma grande obra. E antes do Senhor te colocar numa posição que Ele quer que você esteja, Ele faz teste conosco. Ele permite uma tentação. Ele permite uma injustiça. Ele permite uma situação, amada igreja, que muitas vezes você não entende. Até mesmo pessoas que podem te ajudar, Deus faz com que essas pessoas saiam do seu caminho. Alguém vai para te ajudar, não ajude, sai de perto. Deixa esse crente comigo aqui. Eu quero ver até onde ele vai confiar em mim. Porque ele anda por aí dizendo que confia em mim. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu permitir uma luta. O ouro, quando é extraído da rocha, ele é chamado pepita de ouro. Eu já vi. O ouro, ele é extraído das profundezas das rochas. E quando este ouro é extraído, junto com o ouro, vem pedras, vem chumbo, vem ferro, vem vários metais grudados no ouro. Agora, como é que faz para separar o barro, a pedra, o ferro? Como é que faz para extrair do ouro esses outros elementos? Só tem uma única forma: colocar dentro do fogo. O ouro é um metal, amada igreja, um dos metais que suporta mais calor e temperatura. Digamos que o ouro, ele chega a uma temperatura de 1000 graus Celsius, para ele ficar puro, para não ter impureza nenhuma. Então quer dizer que outros metais que com 100 graus Celsius já se desfez, com 200 graus Celsius já se desfez, vai se desgrudando. E o ouro, quanto mais fogo,
no ouro, mais resistente e mais puro ele fica. Por isso que chama de quilates. Ouro 14 quilates, 18 quilates. Quanto maior o quilates, mais puro o ouro é, mais caro ele é, porque mais fogo ele recebe. Então, amada igreja, quando Deus Ele quer confiar nas tuas mãos e te colocar um determinado local que Ele quer, patamar da sua vida, o que Deus vai permitir? Lutas na sua vida. Há muitas impurezas que precisam ser desgrudadas do nosso coração. Mágoa, raiva, ódio, prática de pecado. Há muita sujeira grudada no nosso coração. E como é que Deus vai fazer, amada igreja, para que toda essa impureza ela venha se desgrudar de você? Aí Deus permite determinadas situações para que nós sejamos provados nesse fogo. Quanto maior a luta que vem sobre a tua vida e você permanece fiel diante do Senhor, mais puro você está diante do Senhor, mais preparado você está diante do Senhor. E aí Deus, Ele olha para Saulo, um homem que perseguia a sua igreja, um homem que desconfiava, ou até duvidava, ou até desafiava Deus. Tudo que Saulo estava fazendo, Deus estava vendo. Deus viu a quantidade de pessoas que ele matou, que ele consentiu na morte, que ele espancou. Deus estava no controle dessas coisas. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Deus sabia que esse homem que era tão mau e perverso e tão endemoniado, era este homem que Deus queria para fazer a grande obra dele. E quando Saulo, ele vê aquela luz que brilha e uma voz que saiu da luz: Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus, ele saiu para perseguir a igreja de Jesus. Como a igreja de Jesus, do Senhor, tem um dono, e a Bíblia diz que o Senhor nos protege como nós protegemos a menina dos nossos olhos. Deus, Ele nos protege. Não tente destruir um homem ou uma mulher de Deus, porque a Bíblia diz que a ira do céu de Deus se manifesta dos céus. Às vezes você não dá nada por ninguém. Ninguém dava nada por Saulo. Pelo contrário, os crentes daquela época tinham medo de Saulo. Vamos ver o que aconteceu quando ele tem um encontro com Jesus. Ainda no capítulo 9, no versículo 4: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Passa, observe. E ele diz: Quem és? De quem é essa voz? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. Deixa eu explicar isso aqui. Essa palavra recalcitar chama-se resistência, resistir. Arguilhões era uma vara que na ponta era bem fina, aonde era para colocar os animais. Quando os animais não ouviam a voz do seu senhor, do seu dono, aí vinha lá o vaqueiro ou quem estava cuidando dos animais e dava umas ferroadas. E Saulo, ele estava resistindo a Deus, porque estava perseguindo a igreja do Senhor. E aí o Senhor diz: duro é recalcitar contra os aguilhões. Saulo, não lute com os aguilhões, tu vai se ferir. Não brinque com o meu povo, Saulo. Este povo é uma propriedade particular minha. Este povo não foi ele que me escolheram, foi eu que escolhi ele. Nenhum de vocês escolheu Deus.
Foi Ele que te escolheu. Nenhum de nós, nenhum de vocês, pela nossa natureza pecaminosa, nós não escolheríamos nunca Deus, porque a nossa natureza pecaminosa amava o que a gente fazia. Nós desconhecíamos Deus. Nós sabíamos que Deus era bom, que Deus curava, que Deus morreu na cruz, mas nós não queríamos contato com Deus. Saulo, você está perseguindo o meu povo, Saulo. Por esta razão, Paulo, tu vai ficar 3 dias e 3 noites cego. Saulo passou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Paulo estava em trevas. A Bíblia fala também de um homem que passou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, ele desce à parte mais baixa da terra e passa 3 dias e 3 noites. Saulo pôde experimentar esses 3 dias e 3 noites nas trevas. O quanto foi duro para este homem. E a Bíblia diz que Deus fala com Paulo para que ele fosse a uma determinada cidade, e lá Deus ia passar as coordenadas para ele. Aquele homem que foi para perseguir o povo, ele agora vai carregado, cego, até aquela cidade. Deus escolhe as coisas fracas para confundir os fortes. A palavra diz que Deus levanta do pó os necessitados e faz sentar no lugar de príncipe. Talvez há muitas pessoas que olhar para você não dá nada por você, pelo seu passado, pelo seu histórico de vida, por talvez você ser no passado uma pessoa que oferecia perigo para a sociedade. Ninguém acredita mais onde você mora, porque todos aqueles seus moradores, todos os seus amigos e parentes foram um testemunha ocular do quanto você foi uma pessoa terrível lá fora. E eles não vão acreditar. E o que é que Deus faz? Deus pega do pó, amada igreja, Ele tira do pó e faz sentar no lugar de príncipe, para que nós nunca venhamos confiar em nossas forças. Por isso que hoje você reconhece que você só está vivo porque a mão de Deus chegou até você. Aí você reconhece quem era você antes. Talvez aquela pessoa explosiva. Bastava alguém olhar para você com os olhos atravessados. O que você está olhando? Esse daqui não leva desaforo para casa. Era pavio curto. Mas olha como Deus te mudou. Olha como Deus lhe tratou e está lhe tratando. E Deus vai nos amansando. Aquela fera que estava tão alimentada dentro de nós, ela agora está sendo domada por nós. Ela não tem mais força contra nós. Nós agora não somos mais dominados. Nós temos agora um equilíbrio, uma linha de equilíbrio. É agora que nós estamos crescendo espiritualmente e nós estamos tendo domínio sobre a situação. Antes nós éramos dominados pela situação. Hoje você domina a situação. Isso não acontece de um dia para a noite. Amada igreja, o seu testemunho, o testemunho de Saulo, quando ele chega àquela cidade, amada igreja, os discípulos ficaram com medo. Os discípulos ficaram com medo dele. Ninguém acreditava na convenção dele. Olha o que diz a palavra. O versículo 13 em diante. 9 e 13. Olha o que falaram de Paulo. E respondeu Ananias. Ananias foi um servo de Deus, que Deus deu a ele uma revelação, uma visão sobre Paulo.
E Ananias diz: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Senhor, este homem representa um perigo aqui para Samaria. E ele não sabia que Deus tinha feito uma obra extraordinária na vida daquele homem. Os irmãos estavam com medo dele. Ninguém acreditava, amada igreja, na convenção de Saulo. Talvez hoje há muitas pessoas a olhar em você, não acreditam. O seu testemunho é tão importante, amada igreja, que a sua mudança de vida e transformação de vida, você pode salvar vidas com o seu testemunho. Pare e pense. Você um dia que já bebeu tanto, você um dia que bebia de cair pelo chão, imagine você agora transformado pela palavra de Deus, chegar e pregar para uma pessoa que está no chão caída, para uma pessoa que está morrendo na bebida. Olha o que Deus quer fazer na tua vida. Imagine você chegar para uma pessoa e dizer: olha, eu já fui como você. Eu já fui como você. Eu sei o que é essa vida. Eu não tinha paz. Era um homem perturbado. Eu não sabia o que era dormir. Eu bebia de dia e de noite. Eu tinha que ficar 24 horas bêbado, porque na hora que eu não estava bêbado era o momento mais difícil da minha vida. A minha mente me assaltava, a minha mente me atormentava. Eu tinha que beber para esquecer os problemas. Eu vivia anestesiado. Mas hoje eu não preciso mais de beber para ser feliz. Eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Esse testemunho seu, ele sai de dentro de você, amada igreja, com poder. Imagine você que tanto tempo usou droga, pregar para uma pessoa que está usando droga. Uma coisa é eu falar para a pessoa, outra coisa é você falar aquilo que você viveu. É você olhar dentro dos olhos dessas pessoas e olha, um dia eu fui como você, um dia eu usava droga, um dia eu roubava, um dia eu fazia isso e aquilo, mas o meu Cristo, Ele me libertou. O teu testemunho de vida pode salvar vidas. Igreja, Saulo, ele deixa de ser chamado Saulo para ser chamado Paulo. Este homem que escreveu 13 epístolas, 13 livros do Novo Testamento, um dos maiores pregadores que a terra já conheceu, um homem que era cheio de ódio, um homem que respirava morte dentro dele, mas agora que tem amor. O homem que perseguia, agora é perseguido. Inverteu tudo na vida dele. A palavra diz que uma certa vez Paulo pregando com tanta audácia, com tanta autoridade, ele foi preso. Pegaram Paulo e Silas, amada igreja, era uma tábua onde tinha uns buracos, colocar a cabeça, as mãos e os pés, e ele ficava nessa posição até os ossos ali, sabe, e apanhava a todo instante. Mesmo ele preso, ele não ousou, amado, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, eu pregando a tua palavra. Não, diz a palavra que ele, perto da meia-noite, eles louvavam o Senhor. Este homem que perseguia, agora é perseguido. Este homem, quando ele chega na sua velhice, ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ninguém pode tirar isso de você, igreja. Podem tirar a sua vida, mas não tira a sua fé. Pode cortar a tua língua, mas a tua fé ninguém consegue tirar. Ainda que eu tenha que pagar um preço, eu quero pagar um preço diante do Senhor. Eu não me envergonharei desse Deus que eu entreguei na minha vida, que me tirou da sarjeta. Eu sei que um dia passou por um momento tão difícil na sua vida. Talvez você esqueceu o quanto você já sofreu lá. A sua vida é um testemunho para esse mundo. O nome do Senhor Jesus Cristo, Ele quer ser glorificado na sua vida.
para que as pessoas, ao olhar para você, quem era essa pessoa? Quem era essa pessoa? Você tem que ser um tipo de cristão, amada igreja, andar de cabeça erguida, que Satanás, ao olhar para você de alto a baixo, de baixo a cima, olhar para você, vê em você a autoridade de Deus dentro de você. É isso. Não é difícil, igreja. Esta obra não é do homem, esta obra é de Deus dentro de nós. Só que nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, porque nós temos impedido a ação de Deus dentro de nós. A Bíblia diz, amada igreja, o que Deus quer fazer da nossa vida, o desejo dele é muito maior do que o nosso. Se você tem desejo de crescer espiritualmente, o Espírito Santo tem muito mais ainda. Ele quer se manifestar totalmente dentro de nós. O primeiro impacto do Espírito Santo na vida do espírito de um homem, amada igreja, é causar uma transformação dentro do ser humano. O primeiro impacto do Espírito Santo no espírito de um ser humano é causar fruto de arrependimentos. Você sente mal com o pecado, você começa a ter nojo do pecado. Nojo. Eu já dei muitos exemplos aqui. Quem já fumou aqui? Quem já fumou? Já fumou? Já fumou? Quem já bebeu? Aí tem muito, né? Casca de pau, pedra 90. Fumava charuto, cachimbo. Você que já fumou. Se alguém acender um cigarro perto de você, dá vontade de fumar? Dá nojo? Em mim mesmo dá dor de cabeça. O diabo sabe que ele não vai usar ninguém para tentar fazer com que eu venha fumar cigarro, porque sobre este pecado eu estou liberto. É algo natural dentro de nós. Eu já repudio o cigarro. A bebida, você não tem mais desejo. Você se sente mal até com o cheiro da bebida. Isso você está liberto sobre esses pecados. Ninguém te convence mais você botar um charuto na boca. Ninguém te convence mais você botar um copo de cachaça na boca. Porque você cresceu ao ponto que você agora tem o domínio sobre o pecado. Pare e pense. Se nós crescermos espiritualmente à altura, amada igreja, com todos os pecados, vai ser igual o charuto e o cigarro e a bebida. Você tem nojo. Há um repúdio dentro de você. Há o Espírito do Senhor dentro do seu espírito, que Ele repudia isso no seu espírito, levando a tua alma essa rejeição. Olha o quanto nós precisamos crescer espiritualmente, para que a nossa vida seja um grande testemunho diante do Senhor. Imagine aquelas pessoas que um dia bebiam com você. E aí, fulano, vamos tomar uma. O Senhor me libertou disso. Eu tive encontro com o meu Cristo Jesus. Você não me convence mais isso aí, porque eu já bebi muito com você. E você sabia como era a minha vida. Você sabia os caminhos que eu andava com você. Isso nunca me trouxe felicidade. Isso nunca me trouxe prosperidade, nunca me trouxe paz e saúde na minha vida, só destruição. Mas eu tomei uma decisão e eu saí desse caminho. Jesus me resgatou. Eu sei que eu não tenho mérito para isso. Eu não tenho como agradecer a Deus. Isso não é obra minha, foi obra de Deus na minha vida. E a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, não vos endureçais o coração. Deus tem falado com você. Deus tem falado conosco. Cada um de nós sabemos o que está errado dentro de nós. Sabe ou não sabe? Você não precisa nem orar para pedir a Deus para fazer com que você enxergue o teu pecado. Você, antes de orar, você já enxerga o pecado. Abandone isso. Não endureça teu coração quando Deus fala com você.
Se você não tem força e não tem domínio sobre o pecado, você é escravo do pecado. Escravo do pecado. Você tem que ter domínio sobre o pecado. Pastor, e como é que eu faço para ter domínio sobre o pecado? Como é isso? Isso não é obra do homem e do espírito do homem. Isso é obra do Espírito Santo no espírito do homem. Isso quer dizer, o envolvimento do meu espírito com Deus, eu aciono o Espírito Santo a ter a alegria de estar comigo. E a consequência disso é estar forte diante do Senhor. Esse fortalecimento me leva a uma direção aos pés da cruz. A palavra de Deus, a oração, a jejuns, a vida com Deus. O meu espírito está se alimentando todo dia. Todo dia eu dou uma porção de comida ao meu espírito. Todo dia eu estou orando. Todo dia eu estou lendo Bíblia. Todo dia eu estou louvando. Todo dia eu estou me envolvendo com a obra do Senhor. A consequência disso é o meu espírito lá em cima forte. Então, quando eu estou forte, olha o que Paulo diz: diga o fraco, eu sou forte. Paulo estava dizendo assim: ei, carne, você é fraca. Você não me domina mais, carne. Antigamente, carne, você me chamava para beber, eu ia. Você me chamava para usar droga, eu ia. Me chamava para roubar, eu ia. Eu era dominado, eu era escrava de você, carne. Porque o meu espírito estava fraco. E você, carne, estava alimentada. E quando é que nós alimentamos a nossa carne? Quando damos pecado para ela. A carne gosta do pecado. Quanto mais pecado, prática de pecado, então a natureza pecaminosa está alimentada. A vida espiritual está lá embaixo. Na hora do pau, na hora da guerra espiritual, o que acontece com o nosso espírito? Está fraco. Nós somos atropelados pelos problemas. Entende, igreja? No momento que Saulo teve encontro com Jesus, a vida de Saulo deixou de ser Saulo para ser Paulo. A vida de Paulo foi uma vida de sucesso. Foi um homem que estava disposto a dar a sua vida. Ele sabia que em determinada cidade havia uma trama para pegar ele. E ele não desistia de ir na cidade, ele ia. Porque ele confiava no Deus que lhe entregou a vida. Amém, igreja? A tua vida é um testemunho para glorificar a Deus. Não tenha vergonha do que você foi no passado. O seu passado serve como uma base para você dizer para o mundo quem era você, de onde você estava e como é que você está hoje diante do Senhor. Quando o diabo ele adoece uma pessoa, ele causa uma tragédia, as pessoas têm o maior prazer de sair contando as desgraças que o diabo faz e ninguém tem vergonha, não é não, irmãos? Você viu o que aconteceu com fulano? A rede social já enche logo. É verdade. Está lá o cara matando o outro, está o cara filmando, porque tem prazer de colocar na rede social. Isso estampa a questão de fração de segundo, está no mundo todo. As desgraças que o diabo vai fazendo, isso prolifera numa rapidez tão grande, que é uma glória para Satanás. Está divulgando aquilo que a trevas está fazendo. Mas quando Deus cura você, quando Deus transforma a tua vida, você tem até vergonha de falar que foi Jesus que fez aquilo. E quando Saulo ele tem um encontro com Jesus, e o maior milagre que Paulo recebeu ali, amada igreja, foi o encontro com Jesus. É isso que nós precisamos entender. Será que eu realmente tive um real encontro com o Senhor? Será que eu nasci do Espírito Santo? Eu ainda me encontro na igreja com a natureza pecaminosa e uma criatura velha? Não importa o seu passado. Talvez você era como Saulo, mas hoje você está como um Paulo da vida.
cheio da presença de Deus. O seu vizinho vai olhar para você e dizer, aí chama outro vizinho e disse: vizinha, seu José ali, o negócio mudou. Aquela pessoa está mudando agora. Ué, aquela pessoa tem um brilho diferente. Está tudo mudando dentro dela. A maneira dela conversar mudou. O linguajar mudou. As vestimentas mudou. O caráter mudou. Tudo mudou. Eu olho naquela pessoa, eu não consigo ver mais daquela outra pessoa. Eu estou vendo Jesus naquela pessoa. Dona Maria, fulano agora transmite uma paz, transmite uma luz. E você passa a ser uma referência de Deus na sua localidade, aonde você mora. Aqueles amiguinhos e as amiguinhas, entre aspas, que lá fora ninguém tem amigo, tem amigos inimigos. Amigo é aquele que quer te levantar e não te destruir. São esses amigos que passam a olhar para você e ver a diferença. A sua vida passa a ser uma pregação. O seu testemunho de vida passa a ser uma forte pregação. Você começa a mostrar Jesus sobre a tua vida. Aonde você vai, Jesus está indo com você. E aonde Jesus está, o ambiente é diferente. Entenda isso, igreja. Quem era você ontem? Quem é você hoje? Você viu o testemunho do irmão José? Né, irmão José? Botava uma arma aqui na cintura, não era? Aprontava. Tomava um, era o rei da cocada. O que é que Deus faz? Transforma. A esposa dele, a mulher toda doente, perturbada, remédio não resolvia. A esposa transformada. Quanto essa mulher não sofreu em ver esse marido, não era, minha irmã? É Jesus. Tem como agradecer? Não temos como agradecer a Deus por isso. Ainda que ele tiver que pegar a vida dele 24 horas, gastar na obra do Senhor, ainda é muito pouco pelos livramentos de morte que Deus deu esse rapaz. Ele não era para estar vivo. Revólver na cara, não foi não? Pá! E não sai a bala e tudo. Isso é Jesus, igreja. Imagine o irmão Damião, o pai da irmã Leu, que está num processo de libertação, um processo de largar a bebida. Imagina este homem com a vida amanhã totalmente transformada, igreja. Ele chega lá em Carrapicho, aqueles amigos de copo, dos fubuyentos lá, os casca de pau, e olha o que aconteceu com este homem. Este homem mudou. É isso que Jesus quer. Falar de Jesus, todo mundo fala. Fale de Jesus com a vida. Entende, igreja? Olha o irmão Arnaldo também. Pé de fubuia. Bebi igual um condenado. Olha a irmã Maria, né, irmã Maria? Quantos testemunhos. Irmã Maria, cortada 3 vezes na macumba, dando sangue ao diabo. Tentou 2 suicídios, o último 27 comprimidos para tirar a sua própria vida, porque não aguentava mais de sofrimento. Porque para ela não tinha mais saída. Olhava para um lado, para outro, não era verdade? Não tinha saída. Filhas que não falavam com ela há mais de 2 anos. Quanta luta suportou essa mulher? Quanta luta ela suportou? Não era para estar aqui. Não era para estar viva. Olha Deus fazendo uma obra tão grande em pouco tempo. Lá de Neópolis para aqui. É pertinho Neópolis, né? Carrapicho é pertinho, né? Que são perto lá. E não reconhece esse Deus. Nós deveríamos ter muita vergonha, mais de Cristo. O que nós estamos fazendo com Jesus. Ele não merece isso. Ele não merece isso. Ele morreu na cruz por mim, por você.
Não brinque de igreja, não brinque de crente. Leve a sério. Você sabe por que a vida eterna dos crentes muda da água para o vinho? Porque tem uma opinião própria, decisões próprias. São pessoas decisivas, igual a Paulo. Paulo tomou uma decisão na vida dele. Ele ouviu a voz de Deus e ele absorveu aquilo. Agarrou e disse: Senhor, nunca mais eu te solto. Nunca mais eu te solto, Jesus. O Senhor não pegou nas minhas mãos? Observe uma coisa, Nando, abra aí por favor, Nando. Abra aí por favor, Nando. 1 Coríntios 1:27. Vamos lá. Vocês estão pensando que foi você que escolheu a Deus? Foi Deus que te escolheu. Ouça a voz dele. Você acha que Deus te chamou para quê? Para você sofrer? De maneira e hipótese alguma. Olha o que diz aqui. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir o quê? Há muitos que dizem para você: isso é um Zé Ninguém, isso é um cachaceiro, isso é um drogado, isso é uma Maria vai com as outras. Ninguém dá, a sua família talvez te humilha tanto, ninguém dá crédito. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir o quê? São esses que dizem fortes. Sai da igreja, rapaz. Depois de aprontar tanto, agora vai para a igreja. Um hospital não é feito para as pessoas que estão sãs. Ninguém sã vai se internar no USE. Porque se uma pessoa sã for no USE e pedir internamento, no mínimo vai mandar para o hospício. Mesmo no hospício dizendo que é louco, ainda não vai ser internado. Hospitais são construídos para pessoas doentes. A igreja ela é feita para os necessitados, porque Jesus veio para essas pessoas. Abra aí, Nando. João 15:16. Observe aí, igreja. João 15:16. Não me escolheste a vós. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, para que vades e dê o quê? Deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Foi Jesus que nos chamou. Ele nos escolheu para que nós possamos dar fruto, fruto de arrependimento. Se arrependa do pecado, igreja. Se arrependa do pecado, igreja. Chega, basta. Se vocês se sentem fortes e que dá para andar mais um pouquinho no pecado, o direito é de vocês. O problema é de vocês. Se vocês acham que dá essa vida para levar, é com vocês. Mas o Senhor diz: pare, stop, pare. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Tudo que você faz colocando Jesus em último plano, vão quebrar a cara. É o mesmo que colocar uma faca com a ponta para cima e dando tapa. O que é que vai acontecer? Não sangre a tua vida. Esse sangramento pode te levar à morte, mas é você mesmo que está sangrando. Toma uma decisão na tua vida. As pessoas lá fora vão olhar para você e vai ver Jesus na sua vida. Mas pastor, mas eu não consigo. Pastor, eu... Toma uma decisão. Foi fácil para você, Maria? Foi. Não foi fácil. Envolvida tanto tempo com o candomblé. Rancor passou 7 dias e 7 noites. Perturbada, família, tudo. Mas não tomou decisão. Remédios controlados. Perturbada. Se você vê essa Maria agora e vê Maria 15 dias atrás, você não ia conhecer. Não ia conhecer. Deus escolhe as coisas fracas para confundir o quê? Os fortes. A Bíblia diz
Se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Deixa eu te fazer uma pergunta, igreja. Faz vergonha uma vida entregue na mão do Senhor? Está segura? Não, tá ou não? Ou tem dúvida ainda? Você tem convicção? A pessoa que pega a sua vida e entrega na mão do Senhor, está seguro? Está seguro mesmo? Agora, se está seguro, por que muitos pensam 1000 vezes para entregar a vida a Deus? Não está seguro entregar a vida a Deus? Por que não entrega? Por que tanto egoísmo? A vida não é sua. Você vai ter que devolver a vida a Deus para prestar conta a Ele. E é melhor entregar agora. Porque se depois que morrer, não tem mais como entregar a vida a Deus, vão ser julgados e lançados nas trevas. Não tem mais como morrer e entregar a vida a Jesus. Não tem mais como morrer e pedir perdão a Deus. Não existe mais a menor possibilidade de arrependimento depois que as pessoas morrem. Há muitas pessoas agora que daqui a 10 minutos eles não sabem que vão morrer. Há milhares de pessoas agora que daqui a 5 minutos eles não estão mais aqui nesse mundo. Muitos agora estão dirigindo, estão em festas, estão em farras, não é? Estão achando, mas daqui a 5 minutos eles não estarão mais aqui. Vão partir para uma eternidade. E a decisão da eternidade se decide aqui. Como eu decidi a minha vida, entregar a Cristo e não ter vergonha desse Cristo na minha vida, e eu não me arrependi. Você que entregou a vida a Jesus não se arrependeu. A Bíblia diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Se você morrer agora, para onde a tua alma vai? Não responda, responda para você. Se você morrer agora, pelo estado espiritual que está a sua alma agora, onde você ia passar a eternidade? Com Cristo ou nas trevas com Satanás? Não, é Deus que sabe. Deus sabe, mas Deus não decide. Quem decide é você. Pastor, mas eu entregar a minha vida ao Senhor, eu tenho vergonha. E os meus amigos, o que é que vão dizer de mim? As minhas amigas, os meus parentes, o que é que eles vão pensar de mim? Se lixe. Eu estou preocupado com o que vão pensar de mim. Eu tenho que estar preocupado com o que Deus pensa de mim. Porque na hora da minha dor, não são os meus amigos que vêm me socorrer. Quem sente a dor sou eu. E na hora da minha dor só tenho Jesus por mim. A Bíblia diz: se hoje todos aqueles que me confessaram diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador, um dia no céu vai ser recebido em festas. Mas aquele que me negar diante dos homens, não se preocupe, no juízo final todos eles serão negados. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos te conheço. Dura coisa um dia esses que serão negados na eternidade. Por isso que eu escolhi, e vocês escolheram a melhor parte, Jesus. Está difícil a vida, não é moleza o Evangelho. Se fortaleça com o Senhor, para que você seja forte diante das suas lutas. Que os problemas você não se curve diante dos problemas, mas os problemas têm que se curvar diante de você, porque você busca a força em Deus. Amém, igreja? Eu não sei o que pode acontecer dessa porta para fora. Eu já falei aqui uma vez. Eu estava em Salgado pregando na casa de uma irmã, na porta, e passa um rapaz bebendo. Eu parei o culto, parei a pregação e fui de encontro a esse rapaz e disse a ele: olha, fica aqui conosco, Deus tem o melhor para você. Pare, ouça a voz de Deus.
O Senhor está mandando te falar, para que você fique aqui ouvindo a palavra. Deus vai mudar a sua vida. Que nada, tá? 5 minutos, eu recebo a notícia que mataram o rapaz com não sei quantas facadas. Morreu. E ele teve a última oportunidade que Deus deu para ele e não aproveitou. Eu não sei o que pode acontecer da porta para fora, mas eu quero dizer para você que Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu pertence, Deus não quer nada material. Deus, Ele quer a tua vida para entrar e transformar. Depende de você. Se você não abrir a porta, Dimas, Apocalipse 3:20. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o que diz a Bíblia a teu respeito. Quando ouvires, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Jesus está batendo na porta do seu coração. E não é da agora não, hein? Filho, entrega a tua vida para mim. Filho, eu quero mudar a sua história. Filho, não se envergonhe de mim. Eu morri na cruz por você. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha para aí. Se Jesus está batendo na porta, é porque ele está dentro ou fora? Ele está pedindo o quê? Abrir a porta. Abre. Essa porta é o coração. Abre. Ei, ele chama pelo teu nome. Filho, abre. Não, Jesus, ainda está cedo. Filho, abre. Não, Jesus, agora não. Eu não quero o Senhor dentro de mim. Filho, eu quero morar dentro dessa casa. Não, ainda está cedo. A misericórdia de Deus é tão grande, igreja. Nenhum demônio, ele mata uma pessoa sem autorização de Deus. Se assim não fosse, nenhum de nós estaríamos mais vivos aqui. A paciência de Deus tem um limite. A misericórdia ali cedeu na vida da pessoa, de tanto ele bater. E aí se cumpre: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. O homem continua com a porta fechada. E ele diz assim: tá bom, Satanás, é seu, leve. Entrega a tua vida ao Senhor. Se você quer entregar a sua vida agora, quer tomar uma decisão agora, se você tem convicção nesse Jesus que morreu na cruz por você, não se envergonhe dele. Tenha vergonha de um passado de sofrimento. Pastor, eu quero tomar uma decisão agora com Jesus. A partir de agora. Então vem. Então vem. Não dá mais, mano. Não dá mais. Só sabe Deus esse homem que ele sofre. Já sofreu. Só sabe ele, Deus. Deus quer mudar a vida dele completamente. Chega o momento, igreja, que não dá mais. Chega o momento, a ficha cai. Não dá mais, Senhor, não dá mais. Entrega a tua vida a Jesus. Reconcilia com Jesus. Eu não sei o que pode acontecer da porta para fora. Jesus está mandando falar para você. Entrega a sua vida. Não é sua, é dele. Deixa de ser egoísta. Deixa de ser egoísta. Egoísmo puro. Não vou entregar a minha vida. Quem não entrega a vida a Jesus, entrega o diabo. O tempo é hoje, eu não sei da manhã, igreja. O Espírito Santo está batendo na porta do seu coração. E o diabo diz: não vai.
Fica aí no banco, não vai não. Vença isso. Entrega a tua vida a Jesus. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Jesus quer a tua vida. Jesus quer a tua vida. Ninguém chega bem diante do Senhor. Ninguém chega bem. Todos vocês chegaram quebrados. Ninguém chegou bem diante do Senhor, igreja. Entrega a tua vida. Não é fácil. Jesus naquela cruz, ele pensou em desistir. Aqueles cravos, aquela coroa de espinho na cabeça, aquela lança que furou o coração dele, o sangue descia pela madeira da cruz, o sangue escorria pelo chão, o sangue daquele inocente que morreu por mim e por você. Ele não desistiu de nós. Não desista de Jesus, igreja. Não desista. Eu vou orar. Se tiver mais alguém aí que quer tomar uma decisão, vem. Vem. O primeiro passo, vocês estão dando o primeiro passo. Que bom que você deu o primeiro passo. A vida de vocês vão ser transformadas. Pode ter certeza disso. A igreja não vai mudar, pastor não vai mudar a sua vida, mas é aqui onde se ouve uma palavra que muda a sua história. Se envergonhe dos seus pecados. Só isso. Tem mais alguém que quer tomar uma decisão com Jesus? Vai anunciar, sair daqui levando esse Jesus de sua família, apresentar onde você trabalha. Não tenha vergonha. Eu sei que o cacete come logo no início. Não se preocupa não. Primeiro, quem mais sofreu por nós foi Jesus. Imagina a gente. Amém. Coloca a mão no coração de vocês. Estenda tuas mãos para aqui, igreja. Espírito Santo. Espírito Santo. Esta obra não é de homem, é do Senhor. O Senhor sabe o coração dos teus servos que estão aqui, Senhor. São homens, são seres humanos, limitados, mas a tua palavra diz que não somos nós que te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. Senhor, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Apaga o passado dessas pessoas. A palavra diz que o Senhor coloca no mar do esquecimento nossos pecados. Ele não lembra mais o que você fez. Não interessa para Deus o teu passado. Não interessa para ninguém. Não interessa mais para você. Neste momento o Senhor, Ele rasga essa história suja, e Ele te dá uma página em branco, para que você possa escrever uma nova história. A tua vida será uma nova história. Há muitas pessoas que estão morrendo. Deus quer te usar para tirar essas pessoas das garras de Satanás. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, se o Senhor não ensinar, se o Senhor não capacitar essas pessoas, como que elas, Pai, vai ter força para andar? Tudo que nos resta, meu Senhor, é confiar na tua força, porque nós não temos força, e nós precisamos da tua força dentro de nós, para que possamos resistir às tentações que virá. Faz deste povo um povo forte. Faz, meu Senhor, cada um de nós se enojar pelo pecado, se sentir mal pelo pecado. Eles estão entregando a tua vida aqui, Senhor. Eu gostaria que vocês repetissem comigo:
Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. O Senhor é Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Neste momento, Senhor, a tua igreja testemunha da decisão que eu estou tomando aqui agora, aceitando o Senhor como Salvador da minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus. Você mora aqui para Jesus? Próximo. Eu quero visitar vocês. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Você é homem de Deus, irmão. Você é homem de Deus. Você é vencedor.